Olá, sejam bem-vindos a mais um Podvine. Hoje a gente vai encerrar a série Propósitos, onde a gente vem falando sobre propósito, sobre você entender o seu propósito, mas também entender que nem tudo é lindo. E para encerrar essa série, eu trouxe ele, que particularmente é o Homem de Ferro, tá? E literalmente, né, Ivan? Ivan de Oliveira, conselheiros de relacionamento, de casal, algo muito importante nos dias de hoje. Mas primeiro eu quero começar te agradecendo Eu que agradeço por também. você estar aqui, por você dividir tudo isso. E sabe o que é mais interessante? É que eu sempre peço para Deus a direção de quem tem que estar aqui. E quando eu mandei mensagem, eu recebi essa mesma mensagem de volta. Uau, eu passei a noite pedindo para Deus uma direção, falando sobre isso. Então, é muito lindo quando a gente consegue realmente conectar e fazer o que Ele está nos direcionando para fazer, né? Então, gratidão por você estar aqui e quero que você fale um pouco mais sobre isso. Então, eu tinha um perfil no Instagram e ele estava parado há pelo menos mais de um ano. Uhum. E esse perfil é para falar sobre propósito, né? O nome antigo era Palavra, União e Propósito. E atualmente eu mudei para Palavra Unindo Propósitos, né? A Uhum. minha ideia é sempre estar colocando uma palavra de Deus, né, da Bíblia, que vai levar a pessoa a refletir, a pensar no propósito dela, né? E isso foi questão de 2, 3 dias, veio ter um convite, né? E nessa mudança do perfil, eu comecei a escrever um e-book também a respeito de propósito, né? Tá em Uhum. andamento, escrevendo esse e-book a respeito de propósito, para estar divulgando mais isso, né? Então eu fiquei bem surpreso, né? Fez bastante sentido para Claro. mim essa situação. Uhum. Mas, assim, conta um pouquinho para as pessoas o porquê que fez sentido. O que você, né, se sente à vontade de estar contando? Como é que você entendeu o seu propósito? Como é que você viveu tudo isso aí? Então, Maia, assim, eu venho de uma família disfuncional, né? Eu não Uhum. conheço meu pai e eu fui criado pela minha mãe, pela avó, pelos tios, né? Então sempre teve a falta da figura Paterno. paterna, né? E nisso tudo vai a vida passando, cresci, né? Conheci a minha esposa e a gente se casou e muitos problemas, né? No Aham. casamento, assim, muita dificuldade em relação à imaturidade também. E sempre faltou hoje eu entendo que faltou um modelo de pai, né? Maravilhoso. Da Uhum. figura masculina para me dar esse destino, um ensinamento, como Aprender a ser tratar, homem, né? aprender a ser Uhum. homem e como lidar, né? Como a futura esposa, né? Então faltou muito disso para mim e a gente teve muita dificuldade a ponto de estar querendo se separar. Uhum. E foi onde entrou o evangelho, as boas novas de Cristo no nosso casamento. E Entendi. isso trouxe uma mudança, né? A gente começou a pensar diferente, agir diferente. Teve uma mudança muito visível no nosso casamento. E foi onde Uau. a gente quis mais, né? Onde a gente começou a se envolver numa comunidade e ter mais aprendizados. E nesse se envolver, a gente foi fazer um curso para ministrar para os casais já. Já era um treinamento para ser líder de ministrar um curso para os casais. Mas quando a gente fez esse treinamento, a gente viu que tinha mais desse treinamento. A Uhum. gente estava fazendo um treinamento intensivo, mas tinha semana a semana que a gente poderia passar. E a gente decidiu passar esse semana a semana no curso para ter mais bagagem, né? E essa bagagem acendeu uma chama no coração de estar Uhum. ajudando famílias, né? Como a gente foi ajudado, teve essa mudança no casamento, então acendeu a chama no nosso coração de ajudar famílias. Aham. Mas por um bom tempo eu não me via fazendo isso, né? Era algo que eu gostava de fazer, fazia, me sentia alegre, vivo fazendo isso, mas eu achava que tinha algo a mais que eu iria fazer, sabe? Uhum. Eu não me via fazendo aquilo para sempre. E agora, recentemente, né, a gente tem todo um trajeto de vida, né? A gente teve um problema de doença muito séria. E agora, há pouco tempo, lendo um livro,
encontrei um pai, do Júnior Rostirola, eu entendi que é isso que eu tenho que fazer, né? Analisando assim, a gente estava conversando, eu e minha esposa, se tivesse um problema no mundo que eu pudesse resolver hoje, né? Se Deus dissesse, ó, tu tens uma escolha para fazer, o que você faria? Uau. A minha escolha seria que nenhuma pessoa, nenhum filho, nenhuma filha, nenhuma pessoa crescesse, vivesse sem um pai. Uau! E isso, poxa, eu pensei, esse é o meu propósito, né? E o mais legal é que o teu propósito é diferente disso. Exato. Mas tem uma necessidade também, né? Tem uma conexão. Tudo tem uma conexão, né? Eu adorei quando você falou que você não teve essa... Adorei entre aspas, né? Porque é bem isso. Todo filho teria que ter um pai. Mas a consciência... Olha o nível de consciência que você chegou. Eu preciso aprender a ser homem. Sim. Porque eu não tive esse espelho na infância. E não é só porque você não conheceu o seu pai. Muitos homens conheceram, tiveram um pai... ou melhor, uma figura masculina, mas não um pai dentro de casa. Sim. E o pai, ele traz prosperidade, ele traz criatividade, ele traz conexão com Deus, ele traz o teu direcionamento de vida. Então, quando a gente fala dessa figura masculina, e vem batendo muito na tecla nos últimos podvines até, né, o quanto o mundo está precisando, o quanto os homens estão precisando aprender a ser homem. Sim. Distorceu. Com certeza a gente precisa ser homem, né? Uhum. A palavra sagrada vai dizer pra gente, né? Tem uma passagem que diz, seja homem, né? Ser homem, né? E eu vejo que algo que eu carreguei por muito tempo eu tenho 2 filhas. Uhum. E como eu não tive essa figura de pai, né? Essa figura paterna, eu pensava muitas vezes como que eu vou ser pai, né? E como que eu vou amar as minhas filhas, como que eu vou lidar com elas, né? Como não teve, se eu não aprendi. E recentemente também a gente ouve muito no meio, né? Que a gente não pode dar aquilo que a gente não tem ou não teve, não recebeu, né? E aquilo ficou martelando na minha cabeça. Como que eu consigo, porque eu percebo que hoje eu consigo ser pai, né? Uhum. Ajudar as minhas filhas, já estamos encaminhando para dar destino, né? A mais velha tem 15 anos. E o Espírito Santo iluminou e trouxe à minha mente que eu só consigo ser pai hoje porque eu encontrei um pai em Deus. Exato. E ele é um modelo maior, né? Então, seguindo o modelo de Jesus, né, que Deus permitiu nos ensinar, hoje eu consigo dar esse amor para minhas filhas, né, e que elas se sintam amadas, coisa que eu não tive. Então, Deus me preencheu muito desse amor. E como é que você virou essa chave, assim, que você entendeu? Agora eu me sinto amado pelo meu pai real. Como é que você chega nisso? É uma história bem interessante, bem engraçada, porque até coincide, né, com o nosso encontro, né? Nós aqui de Brusque nos conhecemos lá em São Paulo. Verdade. E nesse mesmo dia que eu te conheci lá em São Paulo, no café da manhã no hotel, a gente conheceu o Anderson também. Verdade. E o Anderson, ele me proporcionou uma mentoria de 5 encontros. E nesses 5 encontros, assim, a gente falou sobre negócio, né? Tirar algo do papel, aquilo. E no nosso último encontro, um momento que eu estava muito mal emocionalmente, né? Devido à doença renal, eu não queria nem fazer. O nosso encontro era... Foi logo depois que você descobriu a doença, né? Foi logo depois, depois. A gente descobriu a doença em 2018, isso foi 2019, né? O nosso encontro. Isso. E aí, o nosso encontro era uma vez por semana, às 6 horas da manhã. E o último encontro eu não queria fazer, eu atrasei, eu não levantei. E o Anderson ligou para minha esposa e falou com ela, né? Aí ela me chamou, aí eu meio sem vontade fui para esse encontro. E nesse encontro a gente falou um pouco sobre paternidade, né? De ver Deus como um pai. E o que mudou uma chave foi uma dinâmica muito simples.
ele pediu no fim do nosso encontro que eu fizesse uma pequena tarefa, um desafio, né? Ele lançou um desafio. E quando ele falou, olha, Ivan, eu vou te deixar um desafio, uma tarefa, parece que algo já... Travou. Algo ativou dentro de mim, na real. Que legal, que legal. Parece que eu já sabia o que ele ia falar. Uau. Foi muito interessante. E daí ele disse assim para mim, Ivan, tu vai fazer o seguinte, tu tem 2 filhas, né? Eu disse, tenho. Quando a gente sair aqui da sessão, tu vai lá no quarto das tuas filhas, vai abaixar do lado delas, vai dar um beijo nelas e vai dizer, o pai te ama, o pai tá aqui. Uau. Algo muito simples, né? Parece que eu já sabia que era isso. E assim foi, a gente saiu da sessão, eu fiz essa dinâmica, né? Fui lá no quarto das minhas filhas, me ajoelhei do lado da cama delas, dei um beijo na testa da mais velha primeiro, né? E disse, o pai te ama, o pai tá aqui. Nossa. Quando eu falei essa frase, eu me senti encharcado do amor de Deus. Como se ele estivesse falando para mim ali, ó, pessoalmente, o pai te ama, o pai tá aqui. Uau. E aquilo mudou. Eu chorei como criança pequena por muito tempo. Eu lembro que depois disso, assim, eu fiquei muito animado, né? Chorando, mas animado, feliz. Eu acabei de me arrumar para ir para o trabalho e na época eu estava indo trabalhar de bicicleta. Eu lembro que o percurso eu fui fazendo, chorando e berrando no meio da rua e agradecendo, sabe, por ter entendido aquele amor de Deus, né, na minha vida. É incrível, né? Incrível, algo muito simples, mas que fez uma diferença muito grande, né? E é nesses pontos simples que a gente acaba sentindo o amor de Deus. E aí, eu vou entrar um pouquinho aí, né? Vou aprofundar esse negócio. Eu lembro que vocês lembram dessa situação, né? E vocês logo passaram pelo processo da tua doença ali num todo, no renal, na cirurgia, no pós, enfim. Até hoje é algo que vocês ainda estão vivendo. Sim. Eu acredito que não deve ter sido fácil, né? Pelo que eu acompanhei. E como não se perder no meio desse caminho? Para a gente, o que foi muito primordial era entender que a gente tinha um caminho a trilhar com Cristo, assim mesmo, né? Uhum. E quando eu tive uma real noção da doença, eu lembro que eu entrei no quarto, assim, e a gente tinha tido lá o diagnóstico, né, que não, era uma doença que teria uma outra definição, né? Quando a gente fica doente, muitas vezes a gente pensa que vai no médico, ele vai te dar um remédio, tu vai tomar esse remédio e passou. Como se fosse uma gripe, né? Uhum. Algo desse tipo, né? Toma um remedinho para dor, febre, passou. Quando a gente percebeu que não era assim, né, que teria mais coisas para acontecer, transplante, né, hemodiálise, transplante, aí deu um desespero maior, assim. Sim. Eu lembro que eu entrei no quarto e me ajoelhei na cama, fechei a porta e eu chorei muito, né? E eu falava para Deus, eu tenho 32 anos, eu vou morrer, eu tenho 2 filhas, a minha esposa, né, eu vou morrer assim cedo, né? E naquele momento o Senhor me deu uma palavra no Salmo 103 e trouxe um acalento para o meu coração, assim, que não seria algo para a morte, né? Lá no Salmo 103 ele está dizendo que é para a gente louvar a Ele de toda a nossa alma e que é Ele que cura sara todas as nossas doenças, né? Cura as nossas enfermidades. E aquilo trouxe aliviou o coração. Alívio. Eu pensei, opa, não é para me matar, eu não vou morrer com essa doença, né? Mas mesmo assim, durante o processo, tu tem momentos ruins, né? Triste, né? Teve um período que a gente não queria mais participar da comunidade, a gente ficou um tempo afastado. Só que eu sabia que tinha um propósito na minha vida, né? Uhum. Tinha uma missão e eu precisava cumprir aquela missão. Então a minha oração era sempre que Deus me desse a oportunidade de estar dentro disso, né? Uhum. Mesmo parado, aquela oração, né? Olha, eu sei que eu tenho coisa para fazer, né? Eu sei que o Senhor quer me levar nesse caminho. Então me ajuda, abre a porta necessária e assim foi. Para a gente passar por esse momento, realmente foi com fé, né? Crendo naquilo que o Senhor já tinha falado, prometido, né? E crendo nisso, assim, que a gente chegaria no propósito, né?
É porque as pessoas, elas confundem que quando você tem um propósito, vai ser tudo muito lindo. Sim, E aí você, quando eu olho para a sua história de você passar pelas hemodiálise, pelo transplante, por um todo, de uma forma tão óbvio, que nem você falou, tem os dias bons e tem os dias ruins. sim, Mas vocês passaram acreditando. Vocês passaram o tempo todo confiando. confiando. Confiando naquele propósito, naquela missão que Deus tem, no que Ele ia fazer na vida de vocês. E muitas vezes a gente só caminha e não para perceber o que realmente está acontecendo. Sim, A gente não para olhar o nível da nossa fé. Porque é muito fácil acreditar em Deus nos momentos bons. Agora ali, eu imagino, como você falou, à beira de uma indecisão de você vai viver ou morrer, poxa, como é que um salmo realmente aquece o meu coração? sim, Se você não tiver conexão, se você não tiver realmente aquela conexão divina, o entendimento, a sabedoria da palavra, não ia é conseguir. vão, né? Seria vão daí, né? Exatamente. Não ia ter um entendimento, não ia ser uma palavra em vão. É. Então, não é lindo, maravilhoso o processo, o aquebrantar o coração para chegar no nível de entendimento de hoje, não foi bonito. Não. A gente brinca assim, eu e minha esposa conversando que a gente brinca, mas é muito sério, né? Um piloto automático. E a gente vê que muitas pessoas vivem um piloto automático. Uhum. É trabalho, é cuidar da casa, cuidar dos filhos, é participar na igreja, né? Ou seja, Sim. aquilo que a pessoa acredita, mas às vezes é automático. Tu vai, tu volta, mas não pensa, não reflete. E quando todo esse processo da doença estourou, trouxe muita reflexão, né? Sim. Poxa, o que que eu estou fazendo? Para onde que eu estou indo? Será que eu estou fazendo o que Deus quer? Né? E a gente teve que sair desse piloto automático, né? Muita coisa mudou, a gente continua batalhando, né? A gente perdeu a nossa renda principal naquele momento, que era a empresa que a gente tinha, a gente teve que se desfazer da casa, voltamos a morar um tempo com o meu sogro e minha sogra, né? Então, todo um processo, né? Exato. Mas... É o aquebrantar de Deus, né? É o aquebrantar. E o mais bonito é você se permitir passar por isso. Porque tanto pelo amor ou pela dor, você vai passar. Sim. Quando Deus quer fazer algo na tua vida, Ele vai usar do que Ele tiver que usar para fazer você aquebrantar o teu coração. Eu criei uma ministração que fala sobre sofrimento, né? Uhum. Quem quer sofrer? Você quer sofrer, Maiara? Não, né? Ninguém quer sofrer. Ninguém quer. Mas você já sofreu? Todo mundo sofre. Eu já sofri. Todo mundo vai sofrer. Todo mundo vai passar um processo em alguma área da vida que vai sentir sofrimento. Mas esse sofrimento, a gente entende que traz esperança, perseverança, novos conhecimentos, novas ideias, né? Exatamente. Hoje de manhã eu estava fazendo o meu estudo e veio exatamente essa palavra. Como a gente ainda é de pouca fé. Porque a gente acha que a tempestade, ela vem para nos incomodar. E não. Ela vem para nos aproximar de Deus. Sim. Exatamente. E tá ali. Ele estava no barco com os apóstolos e o que aconteceu? Eles estavam desesperados. Uhum. Sendo que eles tinham ele do lado. Imagina a gente. Imagina a gente. Ele está do nosso lado, mas a gente não percebe, né? Muitas vezes. É a falta de fé. A gente não anda por falta de fé. E quando a gente pede mais fé, o que vai acontecer? Desafios. Desafios para aumentar a nossa fé. Não só na fé, tudo que você pedir, você vai ter que aprender a lidar. Exatamente. Então, interessante. Para você ser o homem que você tem que ser, para você aprender o amor de Deus, para você se conectar com as suas filhas, para você se conectar com todos os filhos que você ainda vai deixar aqui na terra, né? Porque não são só os de sangue, mas os de coração. Sim. Você teve que quebrantar o teu coração, você teve que chegar mais perto dele, para daí sim, opa, agora eu tenho autoridade de falar. Exato. A gente vê que as pessoas que estão ao nosso redor
elas indicam um pouco do nosso propósito também, Sim. né? Tu vê que as pessoas, elas chegam perto de ti e tu tem uma palavra para ela, né? Tu tem um conselho, tu consegue ver de uma forma diferente aquilo que ela está passando e Sim. trazer algo que é do nosso propósito para ajudar aquela pessoa, né? Sim. A gente vê as pessoas que estão perto da gente tem essa necessidade, né? Se a gente prestar um pouquinho atenção, nosso propósito está ali. A gente vê que hoje, quando a gente aconselha os casais, né, tá ajudando as famílias, a gente sente tanto prazer que chega a não sentir fome, né? A gente tem uma turma ministrando um curso para casais, né, chamado Casados para Sempre. E na quinta-feira a gente estava ministrando essa turma, quinta-feira passada agora, e a gente levou um bolo para tomar café, né? E as pessoas ali comendo, e come um pedaço, eu digo, eu não tenho fome agora, né? Tava tão... Tá suprindo, né? Suprindo, aham. Eu não suprindo tinha fome naquele momento. E tudo supre quando a gente está fazendo o que realmente é dele. A gente tira forças de um lugar de onde nem sabe. Que às vezes as pessoas, é que nem você falou de sofrimento, as pessoas elas se apegam muito a pequenos sofrimentos. Sim. Elas adoram fazer do problema um bichinho de pelúcia. Tipo, deixa eu ficar aqui, é meu. Se eu perder esse bichinho de pelúcia, as pessoas não vão mais me dar atenção. Que problema? Que problema eu vou contar para o meu vizinho se eu não tenho? Se eu sou uma pessoa feliz? Como é que eu vou falar com a minha vizinha? Como é que eu vou reclamar para as pessoas? Como é que eu vou reclamar para a família se eu não tenho problema? Só que aquilo que você não enfrenta, ele te causa um problema maior. Maior, né? É verdade. Um problema para mim grande, né? Eu não sei se era um bicho de pelúcia ou um bicho de 7 cabeças, no meu caso, mas eu tinha medo da cirurgia do transplante. Uau! Então, por 1 ano e meio, eu dizia não para o transplante, para entrar na fila do transplante. Caramba! Sim, eu fiquei 3 anos fazendo hemodiálise, né, na máquina, mas durante 1 ano e meio eu dizia não, eu não quero fazer o transplante, porque eu tinha medo da cirurgia, do processo, recuperação, tudo aquilo, sabe? E foi um processo de ir trabalhando, né, a coragem dentro de mim, né, e até que chegou um ponto eu disse, não, vamos entrar na fila, né, porque tu entra na fila e não sabe quando que vai ser chamado. Ainda tem um tempo. Então, fiz os exames, entrei na fila e realmente eu consegui viver sem a ansiedade de chegar ao dia, sabe? Eu fui vivendo dia após dia como se fosse normal. Mas um belo dia chegou. E aí? Né? Me chamaram, a gente estava indo para um encontro, né, com os casais, ligaram para a gente, vem. Assim, a gente percebe hoje que o maior trabalhar de Deus no nosso processo da doença ali, do transplante, é que quando chamaram, eu estava tranquilo. Sabe? Eu fui para o hospital, um pouquinho do nervoso, medo, mas... Natural. E na minha cabeça eu chegaria no hospital e já iria para o transplante. Mas não, eu cheguei no hospital de 11 horas da noite e eles disseram, provavelmente a tua cirurgia é até meio-dia do próximo dia. Uau! Eu pensei, poxa vida, achei que ia ser rápido, né? E tive que fazer mais uma sessão de hemodiálise no hospital e graças ao bom Deus eu estava tranquilo, foi passando, sabe? Você foi preparando e ele foi te preparando para aquilo. Teve um processo de oração em relação a isso, né? Mas Deus estava me preparando para chegar nesse ponto de uma forma tranquila, né? Uhum. E foi bom, assim, a recuperação foi tranquila, né? A gente viu que a minha esposa pôde ficar junto nessa recuperação e fez muita diferença, né? De se recuperar, o emocional. Com certeza. E a gente viu que foi bom, sabe? Não era um bicho de 7 cabeças. Não era, Não né? era. É mais fácil enfrentar o problema, né? É mais fácil, Se tivesse feito há 1 ano e meio atrás, né? Mas era o meu processo, era o meu processo de aprender a enfrentar o problema, ter um pouco mais de coragem, né? O homem assumindo a responsabilidade. Exatamente. E olha como tudo vai se conectando, né? O homem assumir a posição, assumir a frente, né? A força, e ao mesmo tempo você teve que aquebrantar o teu coração, se permitir ser cuidado,
e deixar talvez o ego um pouco de lado. E tudo isso, hoje você tem autoridade para falar sobre o que é ser o homem. Sim. Deixar ser cuidado pela esposa, né? Deixar ela ter o papel dela. Sim, com certeza. E o que se você hoje, se não, o que você deixaria para esses homens de hoje como recado? Olha, um recado importante, né? Para os homens casados, aprendam a estar em acordo com a sua esposa, com a sua companheira, e aprendam a ouvi-la também. Porque muitas vezes, como a gente tem essa responsabilidade, né, de ser o líder, tomar as decisões, achando Sim. que, né, a gente manda, mas não é bem assim que funciona, a gente se engana muito. Exato. Então, se a gente para conversar com a nossa companheira, né, com a nossa esposa, e ouvir o que ela está vendo disso tudo, pode ajudar muito a gente a prosseguir, a tomar a decisão certa, sabe? Eu aprendi muito isso, assim. Teve um pequeno episódio, né, que eu estava dentro da nossa casa e procurando um objeto no quartinho da bagunça, e eu não achava de jeito nenhum. E eu escutei o Espírito Santo dizendo, pergunta para tua mulher. Eu disse, não vou perguntar. Vou procurar. E fiquei meia hora procurando aquele objeto. E não achei, até que eu me rendi. Deixa Eu disse, tá bom, vou perguntar. Aí chamei a minha esposa, a Aline, perguntei, né, onde é que tá tal coisa? Ela veio, só puxou uma caixa e disse, tá aqui, ó. Simples assim, questão de 30 segundos. Aí o Espírito Santo disse, às vezes tu precisa escutar a tua mulher. Era uma experiência minha, mas eu vejo que muitos homens hoje precisam escutar a sua esposa para estar em acordo para tomar uma decisão. Unidade, né? Unidade. Se um puxa para um lado, o outro puxa para o outro lado, não vai sair do lugar. Não tem unidade. Não tem. Mas se os dois estiverem na mesma direção, indo para frente, aí eles vão chegar no lugar desejado que eles querem, né? Maravilhoso. E é como a gente fala, eu explicar a unidade e união são coisas diferentes. Sim. A união, você tá junto, pensa um saco de laranja. Elas são uma união. Sim. Unidade, a gente espremer todas essas laranjas para que elas virem um suco só. Suco. Realmente. Unidade. Uma coisa só. Aonde está faltando, né? E o casamento é isso, né? Uma unidade. E olha, é tanta unidade, agora eu vou puxar, você puxou algo que me fez lembrar. Você já parou para pensar por que a esposa de Jó não sofreu nenhum mal? Com tudo que Jó sofreu? Eu estudei um pouquinho. Eu estudei um pouquinho. Ela até mesmo diz para ele amaldiçoar, né? O teu Deus, né? E por que ela não foi afetada? Ele é a proteção dela, né? Eles são um só. Eles são um só. Exatamente. Eles são um só. Bateu nele, ficou nele, né? Exato. Ele, mesmo com palavras ruins, digamos, dela, ele conseguiu bloquear, né? Ser à frente, bloquear ela também, né? Exatamente. Proteger, né? Proteger é a palavra certa, né? Exatamente. E a única coisa que Satanás não podia era tocar na vida dele. Na então, vida dele. Ela é a vida dele, ela não pode ser Exatamente, tocada. É muito lindo quando você entende isso. Com certeza. A unidade do casamento que representa um casamento é muito lindo quando você consegue entender isso. Todo esse processo da doença renal, a gente viveu muita unidade, assim, sabe? Cada consulta ali ia junto. Agora tem as consultas pós-transplante, né? Uhum. E a gente vai lá na clínica, às vezes são 2, 3 horas, e às vezes eu digo para ela, fica em casa, deixa que eu vou, né? Faz as tuas coisas. Ela diz, não, vou junto, quero estar junto, o processo é nosso. Foi muito junto, assim. Cada choro, cada alegria, foi uma unidade grande. E isso me ajudou muito, né? Com muito. certeza, o emocional ele fica muito mais tranquilo. Sim. E passa-se mais tranquilo no possível, né? Possível, dentro do possível. E gratidão por dividir essa história, né? Dividir tantas dores, tanto sofrimento, mas tem muita gente precisando disso. Precisando ver que sim, é possível, que não precisa ter medo, que você pode enfrentar o seu medo, que às vezes o medo não é um bicho de 7 cabeças. Sim. E gratidão, só tenho a te agradecer mesmo por tudo isso. Mais uma
Só para a gente terminar, Claro, então, Mai. bora. Assim, você que talvez não saiba o seu propósito, pensa em uma coisa que você poderia mudar no mundo e pensa naquilo que você ama fazer. Exatamente. E aquilo que você gosta de fazer, aquilo que você tem prazer em fazer. Geralmente o teu propósito está dentro disso. Aquilo que tu gosta de fazer, ama fazer e aquilo que tu mudaria no mundo. Então, se a gente encontrar uma forma de fazer aquilo que a gente ama para mudar, pelo menos, o mundo ao nosso redor, esse é o teu propósito. Hoje eu vejo que aconselhando casais, famílias, que eu gosto de fazer isso, eu me sinto vivo, eu tenho possibilidade de mudar a realidade de filhos e filhas a terem um pai presente. Maravilhoso. Né? Então, fez muito sentido. Hoje faz muito sentido esse meu propósito, né? De ajudar casais, famílias e, posteriormente, os filhos, né? A se sentirem amados, cuidados, protegidos, né? É isso aí. É isso aí. Parabéns. Obrigado. Gratidão mais uma vez, porque tem muitos casais, mas principalmente tem muitos homens precisando assumir esse posicionamento. Verdade. Vai ficar o arroba do Ivan aí, para você que é homem, para você que tem um casamento e já tem o arroba do Ivan e você já segue lá e aproveita. E isso que ele falou tem muito sentido. Se você ainda não entendeu o que é o seu propósito, olha para aquilo que te dá medo. Mas olha para aquilo que você faz sem perceber. O que você faz até de graça para as outras pessoas e nem percebe. Aí está o seu propósito. Aquilo que você ama e acaba fazendo sem perceber. Que você se conecte com o seu propósito, que se conecte com o seu eu e deixe a sua marca no mundo, porque as pessoas ao seu redor estão precisando do que você tem para transformar na vida delas. Gratidão a todos que estiveram com a gente até aqui. Esse foi o último episódio da série Propósito. Semana que vem a gente volta falando sobre um tema novo. Espero vocês. Até semana que vem.